Olá pessoal, temos aqui um exercício da parte de ótica da prova de medicina da Santa Casa 2024, da parte de conhecimentos específicos. Nesse exercício ele traz inicialmente uma vela que está sendo posicionada entre um espelho côncavo e uma parede. E ele afirma que o espelho ele vai projetar uma imagem da chama dessa vela aqui na parede e ele quer que a gente calcule a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho verdadeiro da chama da vela, que seria o tamanho do objeto. Então, o I aqui seria o tamanho da imagem e o O tamanho do objeto. Então, pessoal, toda vez que uma questão pede para a gente uma comparação entre o tamanho da imagem e do objeto, ele está falando para a gente sobre o aumento linear. O aumento linear ele seria o resultado do aumento linear, ele mostra para a gente uma comparação do tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Então, eu poderia escrever as equações aqui, né? Vamos recordar as equações. O aumento linear é o I sobre O, o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, que também é igual a menos P' sobre P. P' é a distância da imagem até o espelho e P a distância do objeto ao espelho, que também é igual a F, que é a distância focal do espelho, sobre F menos P. Então, essas três igualdades aqui estão associadas ao aumento linear. O resultado dessas contas vai fornecer para a gente quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. Então, olhando na questão, olhando no desenho que ele trouxe, esses 20 centímetros seria a distância da vela ao espelho, que seria a distância do objeto ao espelho. Então, esse 20 centímetros seria o nosso P. E como ele afirma que a imagem ela está sendo formada aqui na parede, a distância da imagem até o espelho, né, seria 100 centímetros. Esse seria o P', distância da imagem ao espelho. Como essa imagem é uma imagem projetada, ela está sendo formada aqui na parte de fora do espelho, a gente fala que ela é formada pelo cruzamento dos raios refletidos, ela é uma imagem real. E por conta disso, o valor do P' é positivo. Esse valor de 100 centímetros é um valor positivo. Então, conhecendo o valor do P e do P', a gente pode responder o item A pegando essa primeira igualdade. I sobre O é igual a menos P', que vale 100 centímetros. Menos P', esse menos ele faz parte da fórmula. Então, menos 100 sobre 20. Então, fazendo essa divisão, menos 100 dividido por 20 vai dar menos 5. Ele queria a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Então, essa já seria a nossa resposta. Menos 5 não tem unidades, né? Porque as duas grandezas aqui estão em centímetros, a gente está cancelando as unidades, então é somente menos 5 a resposta. Eu coloquei aqui do lado, pessoal, esse desenho, mostrando o comportamento das imagens que o espelho côncavo produz, dependendo da posição que o objeto se encontra. O aluno que encara uma questão dessa, sabendo com antecedência essas posições, ele consegue verificar se a resposta que ele está obtendo aqui é pelo menos coerente com o que o exercício está trazendo. Então, claro que o aluno pode ter algum erro de conta, esses tipos pode acontecer situações desse tipo, mas se ele sabe com antecedência a localização da imagem, o tipo de imagem que está sendo produzida, ele pelo menos verifica, né, se a resposta dele está coerente. Ainda mais uma questão aqui dissertativa, né, que a gente não tem alternativas para se guiar. Então, se vocês verificarem a questão,
O objeto, que seria a vela, está nessa posição e a imagem está sendo formada aqui na parede. Ela está atrás do objeto. O objeto está na frente, a imagem está atrás. Então, quando que isso vai acontecer, né? Quando que a imagem no espelho côncavo fica atrás do objeto? Seria nessa situação aqui, 3. Nessa situação aqui que eu chamei de O3. Quando o objeto é colocado nessa posição entre o foco e o centro, sempre que ele estiver nessa posição entre o foco e o centro de curvatura do espelho, ele vai estar produzindo uma imagem atrás dele aqui. E quais são as características dessa imagem, né? Uma imagem invertida, o objeto está apontando para cima, a imagem está apontando para baixo, e é uma imagem maior. Ela tem um tamanho maior em comparação com o objeto. E pelo fato dela ser formada, né, fora aqui do espelho, ela está aqui nessa parte de trás, né? Ela na parte da frente do espelho, a gente fala que ela é uma imagem real. Uma imagem real porque ela pode ser projetada. Então, se a gente coloca aqui, igual a questão colocou uma parede aqui, coloca qualquer tipo de anteparo, essa imagem pode ser projetada nesse anteparo. Então, verificando nossa resposta, o valor 5, será que é um valor coerente com a situação aqui? É um valor coerente porque a gente sabe que a imagem tem que ser maior do que o objeto. Quando eu descubro, né, quando eu encontro esse valor 5, significa que a imagem é 5 vezes maior. A imagem é 5 vezes maior que o objeto. Isso que significa o valor 5. O valor 5 significa que a imagem é 5 vezes maior do que o objeto. E o sinal de menos, que foi obtido aqui na conta, esse sinal de menos afirma para a gente que a imagem é invertida. Então, é um resultado que está coerente com a situação. A gente esperava, o aluno que sabe com antecedência que quando a imagem está atrás do objeto ela tem que ser invertida e maior, ele vai verificar esse resultado e vai ver que pelo menos está coerente com a situação. Claro que ele pode ter feito alguma conta errada, né? Isso não garante 100% que ele vai acertar a questão, porém ele fica mais seguro com a resposta que ele obteve. Aí na sequência, no item B, ele fala para a gente que o espelho vai ser retirado e eles vão colocar agora uma lente convergente entre a vela e a parede. E ele afirma aqui no enunciado que a imagem ela vai ter o triplo do tamanho da chama. A imagem projetada na parede vai ter o triplo do tamanho da chama. E ele quer que a gente calcule a distância focal dessa lente que está sendo colocado entre a vela e a parede. Então eu fiz aqui outro desenho. Então eu separei aqui somente a vela e a parede. Ele fala que ele não vai mexer na posição da vela. Ele fala sem deslocar a vela. Então a vela permanece nessa posição a 80 centímetros da parede. E ele vai colocar aqui uma lente convergente entre a parede e a vela. Então, o que vai acontecer? A imagem que ele vai produzir, de acordo com o enunciado, é uma imagem que vai ser projetada na parede. Se ela é projetada, toda imagem projetada é uma imagem real. E se ela está sendo projetada, ela é uma imagem invertida. E ele afirma que é 3 vezes maior do que o objeto. Essa imagem tem o triplo do tamanho da chama. Então, esse I é 3 vezes O, mas detalhe importante. Se a gente sabe que a imagem está sendo projetada, eu tenho que lembrar que toda imagem projetada ela é invertida em comparação com o objeto.
Então, esse I, ele vale, na verdade, -3O. Esse sinalzinho é importante para a gente resolver as continhas. Então, o I vale -3O. Então, também fiz um esquema prévio do funcionamento, né, das imagens que a lente convergente consegue produzir. Então, nós estaríamos também nessa posição 3. Ele está produzindo uma imagem maior do que o objeto. Uma imagem maior, e como ela é projetada, ela tem que ser invertida. Então, eu tenho essa situação 3. A gente sabendo, né, com antecedência essa localização, vai dar para a gente mais segurança na hora de verificar o resultado da nossa conta. Ele pede a distância focal. Ele quer saber a distância focal da lente convergente. Então, eu vou aproveitar essa equação da relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, I sobre O, menos P' sobre P, porque ele já forneceu para a gente quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, menos P' sobre P. Então, o I vale -3O sobre O é igual a -P' sobre P. Vou cortar o sinal de menos, posso cortar o tamanho do objeto em cima e embaixo, e a gente verifica que o P' é igual a 3 vezes P. 3 vezes P. Por que eu usei essa equação, né? Como a gente conhece essa distância aqui de 80 centímetros, a distância da imagem até a lente convergente seria o nosso P', e a distância do objeto, que é a vela, até a lente, seria o nosso P. Então, olhando nesse desenho, o valor do P mais o valor do P' tem que ser 80 centímetros. E como a gente acabou de descobrir que o P' é o triplo do P, eu posso substituir nessa relação o P' por 3P e descobrir as duas distâncias, a distância que a imagem está da lente e a distância que o objeto está da lente. Então, passando 4 dividindo 80, o P vai ficar 20 centímetros. A distância do objeto até a lente, 20 centímetros. Consequência disso, né, que o P' vai ser o triplo, então vai ser 60 centímetros. P' vale 60. E verificando, né, 60 mais 20 está dando os 80 centímetros, então está correto essa relação. Então, já tenho o valor do P, o valor do P', posso encontrar a distância focal utilizando a equação de Gauss. Ou quem preferir também pode aproveitar essa igualdade aqui, né? P' menos P' sobre P é igual a F sobre F menos P, ou igualar essa daqui com essa, também dá certo. A gente já conhece o valor do P, então eu vou utilizar a equação de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, eu quero a distância focal dessa lente convergente, vai ficar 1 sobre 20, mais 1 sobre 60, que continhas com fração, né? Tenho que fazer a soma de fração, eu tenho que fazer o MMC, que dá 60. 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1 dá 1. Vai ficar 1 sobre F é igual a 4 sobre 60. Eu posso inverter os dois lados, ficaria F sobre 1, ou só F, é igual a 60 dividido por 4. Então, a distância focal dessa lente convergente
é de 15 centímetros. O resultado precisava realmente dar positivo. O positivo garante para a gente que a lente é uma lente convergente mesmo, então, sabendo que o sinal é positivo, já dá uma segurança maior para o aluno aqui, que lembra que lentes convergentes tem que ter a distância focal positiva. Agora, o valor 15, será que está coerente com o contexto nosso, né? Se o aluno sabe com antecedência essas posições, a posição que o objeto está, aqui seria a posição O3, pelo exercício, a gente verificou que ele está a uma distância de 20 centímetros do espelho, do espelho não, da lente, 20 centímetros, e a gente encontrou uma distância focal de 15 centímetros. Então, o aluno que conhece essas posições com antecedência, ele vai verificar o resultado que ele obteve e vai ver se está coerente com a situação da questão. Toda vez que o objeto está nessa posição, ele produz uma imagem maior invertida. E realmente, a distância que ele está, o valor do P aqui, que é 20 centímetros, é uma distância maior do que a distância focal que ele obteve e também é uma distância menor, né? O valor do P é menor do que a distância do ante principal. A distância do ante principal até a lente é o dobro da distância focal, 30 centímetros. Então, para a lente conseguir fornecer uma imagem maior invertida, o objeto ele precisava estar a uma distância maior do que a distância focal e menor do que a distância do ante principal. Então, os valores que a gente obteve aqui estão coerentes com a situação proposta da questão. Então, quem não lembra dessas configurações não vai acertar o exercício. Se o aluno só lembrasse para essa questão, né, somente das equações, ele pode acertar numa boa esse exercício. Porém, quem lembra com antecedência essas posições fica mais seguro, né, na hora de verificar o resultado que obteve. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês, conseguido ajudar vocês. Um grande abraço a todos.